iremos aprender acerca do sistema de datas, de calendários de Ezequiel. Aqui pode haver muitas repetições e muitas vezes para muita gente isto parece uma grande confusão. Mas para começar vamos ler Ezequiel 33, versículo 21 e 22. Ezequiel 33, versículo 21 a 22. Sucedeu que no ano do décimo mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Lembra-se que Ezequiel tornou-se mudo por algum tempo. Isto fala do 12º ano do exílio, no 10º mês, dia 5 do mês. Alguém que tinha escapado de Jerusalém veio dizendo que a cidade havia sido tomada. Esta é uma das passagens que é chave para nos ajudar a calcular os anos em Ezequiel. Primeiro vamos entender as razões por que estudarmos estes anos e números. Deuteronômio 32, versículo 7, que é uma das passagens-chave destas séries, diz: lembra-se dos dias passados, considerem os anos das antigas gerações. Há uma razão por que Deus nos ordena a observar os anos das antigas gerações. E as condições nas quais Deus inspira esta passagem de Deuteronômio 32, versículo 7. São de que, se você quiser entrar naquela terra e receber as bênçãos de Deus. Se queremos receber a nossa terra prometida, é receber as bênçãos de Deus e viver como o povo de Deus, precisamos nos lembrar dos dias dos antepassados e nos lembrar dos anos das gerações passadas. Esta é uma das razões que Ezequiel é difícil para mim, porque fala dos anos, das medidas. Isso dificulta o acatar o sentido da Bíblia e entender este livro. Mas pelo estudo cheguei a entender a importância de tudo esses anos, não apenas para a minha vida, mas sob a perspectiva divina da vontade de Deus. Há alguma razão por que Deus nos permite estar na história, porque a história são eventos na vida das pessoas que acontecem durante certos anos. É como um guia, desde a criação até o final dos tempos, desde o começo até o fim. Há uma razão por que Deus colocou este início até o fim. No início deste início até o fim, Deus está tentando, completando alguma coisa ou alcançando alguma coisa. Ou seja, consumar alguma coisa. O que Deus quer consumar dentro deste tempo. Entender estes anos nos ajudará propriamente a entender o que Deus estará fazendo e nos permitir ver os eventos da história da redenção numa certa perspectiva. Essa foi a introdução. Deus deu um novo calendário logo à véspera do Êxodo. Quando falamos dos calendários na Bíblia, temos que começar do lugar em que Deus dá um novo calendário. Em Êxodo capítulo 12, versículo 2. Deus diz: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus diz que estamos na atualização
no reinício das coisas. Este será o primeiro dia e este será o primeiro mês para vocês. Mas enquanto eles estavam no Egito, estavam seguindo o calendário egípcio. Nós aqui estamos usando um calendário gregoriano, não é o calendário judaico que estamos a usar. Usando o nosso calendário, podemos calcular para saber que dia, que ano e que mês era quando os israelitas saíram do Egito. O dia de Êxodo. No meio de todos os calendários, eu quero que vocês comecem um novo calendário. E isso significa um novo começo. Deus está falando aos israelitas e há tempo em que Deus nos fala que o teu novo início é a partir de hoje. Quando Jesus começou o seu ministério, por exemplo, é o tempo em que Deus diz: você já está vivendo dentro do meu cronômetro. Quando vivemos no tempo do cronômetro de Deus, quer dizer que quando Ele diz acorda, você acorda. Vai, você vai. Faça isto, mas aquilo você faz. Para fazer apenas a obra de Deus, como Jesus tem dito. Em João, capítulo 9, ele diz que enquanto eu estou neste mundo, ainda é dia. Enquanto Jesus estava neste mundo, havia dia e noite, o amanhecer, o anoitecer. Mas ele diz que enquanto eu estou neste mundo, ainda é dia. Em outras palavras, ele está a dizer: vocês estão a seguir o meu cronômetro de tempo. Significando que vivam de acordo com a minha palavra, sigam as minhas instruções. Aqueles que vivem de acordo com o calendário ou cronômetro de Deus são estes que vivem de acordo com o calendário divino, que podem ser considerados os filhos de Deus. Eu oro por cada indivíduo aqui, para que cada um de nós esteja no calendário de Deus, no cronômetro de tempo de Deus. Amém. Porque às vezes quando Deus diz, eu quero que faça isso, e nós dissemos, Deus, este não é o tempo certo para fazer isso, porque eu não tenho tempo para isso agora. Agora não é o tempo certo para mim fazer isso. Isso significa que estou vivendo no meu cronômetro de tempo, na minha agenda, e estou vivendo no meu calendário. Vamos pensar nas características do novo calendário. Primeiro, de acordo com o calendário ocidental, este dia era dia 9 de abril de 1446 a.C. Mas Deus declarou que este dia seria o primeiro dia e o primeiro mês do ano. O calendário que estamos a usar aqui para cálculos dessas datas é o calendário gregoriano. De acordo com o nosso calendário, era dia 9 de abril. E o novo calendário usava o calendário lunar, que tem 354 dias em um ano, para sincronizar com o calendário solar, os movimentos da Terra, os movimentos do Sol ao redor da Terra. E seguir e sincronizar com este calendário, haverá sempre espaços de diferença. O terceiro mês a dar é incluído 7 vezes num espaço de 19 anos. O que é 19 por 7? Não é 3 nem 2,5, e havia esta batalha de como inserir este mês de maneira que se encaixasse condignamente. No espaço de 19 anos, eles colocavam o segundo Adar, porque Adar é o 12º mês, mas havia o segundo Adar. Eles encaixavam este mês 7 vezes
num tempo de 19 anos. Os israelitas usavam dois tipos de datar ou sistema de datas com os mesmos nomes dos meses. Para nossa conveniência, esses não são os nomes oficiais do calendário. Nós vamos chamar o ano de Nissan, o ano solar. Este ano começa com o mês de Nissan, que é o ano judaico, e vai até o dia de Adar, que é o 12º mês. Este é o calendário religioso, é o calendário que Deus deu aos israelitas. E temos o Tishri, o ano Tishri. Este também é um ano. O ano Tishri usa o mesmo calendário, mas com um outro sistema. Começa no 7º mês, que é o mês de Tishri, vai até o 6º mês do ano seguinte. É um ciclo. Até hoje em dia, os judeus ortodoxos seguem os dois calendários. Existem coisas que para o cálculo de datas usam o calendário Tishri e outros assuntos para o cálculo deles usam o calendário Nissan. O calendário Nissan é considerado o calendário religioso, mas o calendário Tisri é considerado o calendário civil. Se estiver familiarizado com o calendário lunar, é mais aplicável para determinar as estações. Por exemplo, para seguir as datas de feriados, o ano lunar e datas festivos. Isso no tempo de colheita. O ano civil, ou calendário civil do ano Tigre, segue aquilo que é o tempo de semeadura dos israelitas. E porque enquadra-se bem no seu estilo de vida, é chamado de o calendário civil. Vamos revisar os 12 meses do novo calendário, do calendário judaico. O primeiro mês é Nissan e o nome cananeu é Abib. De acordo com o calendário gregoriano, essas datas são estáveis, como o ano, depende do ano lunar. Então se encontra entre março e abril. Em hebraico, Nizam significa o êxodo ou saída, o que reflete o êxodo ou a saída deles que aconteceu neste mês. E o nome cananeu é Abib, que refere-se à frescura, novas espigas da cevada. O tempo do início da colheita da cevada. Na Bíblia, ouvimos acerca deste mês, o primeiro mês que é Nissan, em Esther 3, versículo 7. Assim como em Êxodo 3, versículo 4, neste dia, no mês de Abib. O segundo mês é Zif. O nome hebraico é Iyar e o nome cananeu é Zif. Está entre abril e maio para o nosso calendário. Em hebraico, Iyar significa abrir. O nome cananeu significa brilho. É o mês
das flores. 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1, menciona o mês Ziv. O terceiro mês é Sivan. Está mostrando claramente o hebraico, mas nós normalmente dizemos Sivan, mas a pronúncia certa é Vav. E esse Vav tem a pronúncia do W. Então, não é Vav, é Vav. Usam as mesmas letras. Poderia pronunciar Vav ou Uau. Durante o tempo bíblico, tinha essas duas pronúncias. Nesses dias chamam de Sivan, mas muitas das vezes chamavam de Vav ou Uau. Esther, capítulo 8, versículo 9, fala do terceiro mês, que é o mês de Sivan. O quarto mês é Tammuz, está entre junho e julho. Este nome significa o nascer da vida ou o brotar da vida. O quinto mês é Av, que significa pai. Às vezes significa caniço, mas muitas das vezes não é usado. O sexto mês é Elul, está entre agosto e setembro. Em hebraico significa nada ou trivial. Se encontra em Neemias capítulo 6, versículo 15, que menciona o mês de Elul. O sétimo mês é Tishri ou Etanim, que se encaixa entre setembro e outubro. Tishri em hebraico significa primeiro ou oferta. O seu nome cananeu significa perseverando e recebeu o sobrenome do mês perseverante. E vemos isso em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 2, que fala do mês de Etani, que é o sétimo mês. O oitavo mês é Machiswan ou Machisvan. O nome cananeu é Bul. Se encaixa entre outubro e novembro. Machisvan significa oitavo mês. O seu nome cananeu Bul significa acrescentar, produzir. Ele recebeu aquilo que é o sobrenome de o mês das chuvas. 1 de Reis, capítulo 6, versículo 38, fala de mês de Bul, que é o oitavo mês. O nono mês é Kislev e se encaixa entre novembro e dezembro. Em hebraico, Kislev significa a sua confiança. Em Neemias capítulo 1, versículo 1, fala do mês de Kislev. Também Zacarias capítulo 7, versículo 1, menciona o mês de Kislev. O 10º mês é Tebet, se encaixa entre dezembro e janeiro. Em hebraico, Tebet significa bondade. Este capítulo 2, versículo 16, menciona o mês de Tebet. O 11º mês é o mês de Shebat, se encontra entre janeiro e fevereiro. Shebat significa a vara, o pequeno ramo e um nascente. Zacarias capítulo 1, versículo 7. O 12º mês é Adar, se encaixa entre fevereiro e março. Este é o mês Adar, o 12º mês, e em hebraico, Adar significa glorioso ou brilhante. Esther, capítulo 3, versículo 7. Então, podemos tentar. O primeiro mês é Nizar ou Abib. O segundo mês, Iyar ou Zif. O terceiro mês, Siwan. O quarto mês, Tammuz. O quinto mês, Vav ou Uau. O sexto é Alum. O sétimo é Tishri ou Etanui. O oitavo é Bul ou Machivan. O nono é Kislev.
O 10º é Tebet. O 11º, Shebat. E o 12º, Adar. Voltando no livro de Ezequiel, especialmente na série da história da redenção, no livro 5 e 6 falam-se muito acerca dos anos dos reis. Muita da cronologia dos anos dos reis são calculados no sistema anual de Tishrei, especialmente o reinado do sul de Judá. Mas o Ezequiel calcula usando o ano Nisan. Às vezes é muito confuso, porque se você calcula esses anos usando o ano Tishrei, os meses Tishris, não faz nenhum sentido em Ezequiel. No livro das séries da história da redenção, o reverendo Abraham menciona que Ezequiel usa os anos Nissan. Primeiro, o profeta Ezequiel foi levado à Babilônia no dia 10 do primeiro mês, no ano 597 a.C. Este é o ano Tishrei. E 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 10, nos diz: na virada do ano, no quinto livro da história da redenção, fala acerca desta data, diz que é o 10º dia do primeiro mês. O livro diz que a cronologia babilônica também apoia essa perspectiva. Nessa data, o rei Nabucodonosor enviou e trouxe à Babilônia todos os artigos de valor da casa do Senhor e fez com que o Zedequias, rei de Judá e Jerusalém, que é o seu parente. Quando fala-se da virada do ano, refere-se ao primeiro mês. A segunda pista aqui é a cidade de Jerusalém caiu no dia 9 do quarto mês, em 586 a.C., de acordo com a contagem do ano Tishrei. Então, temos duas pistas. Primeiro, o profeta Ezequiel foi levado à Babilônia no ano 597 a.C., no primeiro mês. A cidade de Jerusalém caiu em 586 a.C. no quarto mês. E isso é apoiado por 2 Reis, capítulo 25, versículo 3 a 4. 2 de Reis 25, versículo 3 a 4. Aos 9 dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. A terceira pista é que 6 meses depois, o quinto dia do 10º mês, no ano 585 a.C., os refugiados de Jerusalém chegam à Babilônia e vieram a Ezequiel. E Deus abriu a boca de Ezequiel nesse momento. Nesse momento referimos-nos ao tempo em que esses refugiados vieram a Ezequiel lá na Babilônia. Quer dizer, o tempo em que os refugiados chegaram na Babilônia e foram ao encontro do profeta Ezequiel. De 2 anos depois de ter acontecido o exílio. Então agora vamos ler a descrição no livro de Ezequiel, no capítulo 33, versículo 21 a versículo 22. Ezequiel 33, versículo 21 a 22 diz: sucedeu que no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu
a minha boca, até que veio a mim pela manhã e abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Seguindo as 3 pistas, vamos pensar nas 2 opções. Vamos olhar este mês de acordo com o calendário Tishri. Segundo, vamos olhar para estes anos de acordo com o calendário do mês Nisan. Nós descobrimos, ou seja, a Bíblia nos revela que o profeta Ezequiel foi tomado para a Babilônia no 10º mês. Desculpa, no primeiro mês, no ano 597 a.C. Em 597 está aí o ano que está no amarelo. Consegue ver o ano que está no amarelo? No dia 10 do primeiro mês, este calendário do mês Tishri, e consegue ver a linha que o ano 597 está ali, é o primeiro mês. E a linha desce e vai assim como podes ver. Mas seguindo o calendário Nisan, vê que o ano começa aqui, o ano do exílio. E este é o primeiro mês. Consegue ver que aqui o ano 597 a.C. está no início. Este é o ano do exílio. O ano 597 do calendário Tishri, comparando com o ano Nisan, para o ano Nisan, o ano que é 597 a.C. no calendário Tishri, no Nisan é ainda 596, não 597. Então, consegue ver a diferença que está aqui. Ele não poderia ter sido levado, estamos a nos referir ao cativeiro do profeta Ezequiel. Não poderia ter acontecido 2 vezes, porque é uma pessoa, quer dizer, ele ser levado para a Babilônia e trazido e ser levado no ano seguinte. Não. Quer dizer, esse foi o único evento. Aconteceu uma vez. É apenas o conceito de anos, ou seja, a contagem de anos que é diferente, mas o evento é o único. Em 97 no ano Tishri, mas no ano Nisan é ainda 596. Agora vamos pensar no ano 586, que é o ano da queda de Jerusalém, que aconteceu no dia 9 do 4º mês do 12º ano do cativeiro. Isso foi em 586 no calendário Tishri, mas em 585 no ano Nisan, ou no calendário Nisan. Eles vieram para fazer saber ao profeta Ezequiel. E eles chegaram no 10º mês. Este é o 4º mês e este é o 10º mês. 6 meses depois, no 10º mês, eles chegaram. Quando chega o 7º mês, o ano muda. É por isso que parece os 2 anos no calendário Tishri, mas ainda é o mesmo ano no calendário Nisan. Só de acordo com o calendário Nisan, os mesmos eventos aconteceram no mesmo ano. Por quê? Porque o 4º mês de Nisan e o 10º mês se encontram em anos diferentes no calendário de Tishri, mas se encontram no mesmo ano no calendário Nisan. A pista é que aqui disse que foi no 12º ano. Se contar a partir de 597 para 585, quantos anos?
são 13, porque de 597 a 587 temos 11 anos. E isso dá mais um ano do cativeiro, enquanto no relato de Ezequiel diz que é no 12º ano. Mas quando pegarmos usando o calendário Nizar, então, contando a partir de 596, em que foi levado o profeta Ezequiel até 585, encontramos estes 2 anos. Lembra que de 596 a 586 são 11 anos, porque incluímos a contagem do ano 596. Então contamos assim: 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586. Isto soma 11 anos. Sabe por que estou fazendo isso? É para que você possa entender claramente. 585 soma 12 anos. E isto sim enquadra-se neste versículo, porque faz algum sentido. De acordo com essa explicação, consegue entender que o livro de Ezequiel foi escrito sob a perspectiva do calendário do mês do início Nisan. E da perspectiva do calendário do mês Tisri, as novas de Jerusalém recaem no ano 13º do exílio. Mas, na perspectiva do calendário do mês Nisan, as novas de queda de Jerusalém chegam no ano 12º do exílio. Daí podemos notar que o livro de Ezequiel não usa o sistema de data do mês de Tisri, mas o sistema do mês de Nisan. Mesmo assim, as séries da história da redenção escreveram usando a deportação para a Babilônia, usando o método dos anos Tisri. As séries da história da redenção converteu os anos do livro de Ezequiel para os anos Tisri, ou ao sistema de contagem Tisri. No livro 11, os anos todos estão convertidos para a contagem Tisri, para que haja a unicidade. Os anos mais importantes no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel esteve ativo por 23 anos, inclusivamente, a partir do ano 593 a.C. até 571 a.C. A expressão no ano X do exílio no livro de Ezequiel ocorre 13 vezes. E estes anos todos estão na contagem do sistema do calendário Nizar e, portanto, podemos convertê-los para o sistema de contagem Tisra da seguinte maneira. Vamos dizer, por exemplo, o Ezequiel, versículo 2 diz que o quinto ano, o quarto mês e o quinto dia, no ano de contagem Nizar, em 592, mas na contagem dos anos Tisri era 593. Quando era 597, se o evento casar a partir do 7º mês ao 12º mês, é o mesmo ano. Mas quando o evento casa no primeiro mês a 6º mês, já é um ano diferente. De acordo com Tisri, é 597, mas de acordo com o Nizar, é 596. É assim
que são calculados. Os primeiros 6 meses, os anos são diferentes. Mas quando já é o 10º mês, os anos são os mesmos. Os princípios de consideração dos anos é o que acabei de explicar. O evento que ocorre em anos diferentes quando o evento ocorre dentre os primeiros 6 meses. Quando o evento ocorre entre o 7º ao 12º mês, os anos são os mesmos. Ou seja, estão ocorrendo no mesmo ano para ambos os calendários. Deus, que é o autor, todos nós concordamos na inspiração das Escrituras e todos que concordamos no seguinte: Deus é o autor da Bíblia. Então, a perspectiva de Deus é muito importante quando o assunto é consideração dos anos na Bíblia. O mais importante é entender que tipo de sistema de calendário é usado. Por exemplo, os reis usam o sistema de contagem de ano Tishri. Dependendo da perspectiva, o significado daquilo que é o sentido da Bíblia e o evento se parece um pouco diferente. Precisamos de saber, ao ler a Bíblia, é não tentar olhar no sentido humano ou na minha própria perspectiva, mas olhando na perspectiva divina. Isaías 55, 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahweh, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando entramos nos assuntos como esses, o pensamento não deve nos chegar que diz: Deus, qual é a importância disso? Qual é o significado disso para mim? Eu creio que nesses estudos tudo vai começar a fazer um sentido. Por último, eu creio que esta é a mensagem mais importante nesses estudos. Nós estamos comparando aqui o calendário Nisan, Tishri e o Gregoriano. O calendário que vem em primeiro lugar é o calendário Nisan, depois o calendário Tishri, depois o calendário Gregoriano. Como pode ver aqui, este é o sistema de contagem Nisan e é o início deste ano. O mês de Tishri é o início do ano e depois, para nós, o mês de janeiro é o início do ano. Então, consegue entender esta tabela? Agora sim, dá para se entender, não é? Então, a questão aqui é: quando aconteceu o êxodo? Até aqui, porque não entendemos as diferenças e é tão complicado. O autor das séries da história da redenção não leva tempo para explicar em detalhes isto no livro 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas no livro 11 foi realmente o êxodo. Aconteceu no dia 15 do primeiro mês do ano 1446 a.C. E nós vinhamos dizendo, não mistura essas datas, porque Nisan, dia 15, é calendário judaico, e 1446 a.C. é o calendário gregoriano. Eu pensava que estava certo quando dizia isso.
Outros pastores, os mestres diziam, você está errado, porque é certo fazer isso. E agora temos esta explicação. Realmente estamos a misturar os anos gregorianos com os dias dos calendários de Nizam. O que aconteceu aqui é que isso aconteceu no dia 15 de Nizam, no ano 1446 a.C., porque, de acordo com o calendário gregoriano, é 1446 a.C. Então aqui podemos usar o mesmo ano para Nizam, Tisri e o ano, ou seja, o calendário gregoriano. Mas esse dia 15 de Nizam, de acordo com o calendário gregoriano, é 23 de abril. Em ambos os calendários judeus é dia 15 de Nizam. Se olhar de acordo com o Nizam do sistema de Tisbi, é 1445 a.C. E isso depende do calendário que você está usando. Usar o calendário Nizam é 1445 a.C., mas se usar o calendário Tisbi que estamos a usar é 1446. O calendário gregoriano é 23 de abril de 1446. Nós temos falado geralmente que é dia 15 de Nizam de 1446 a.C. Mas deveríamos entender que esse é de acordo com o sistema de calendário Tisri. Alguns estudiosos dizem que 1446 foi o ano do Êxodo. Aliás, 1445 a.C. Eles dizem que é aquilo, o ano do Êxodo. Isso acontece porque eles talvez estejam calculando usando o sistema de calendário Nizam. Para nós é dia 23 de abril. O estudo de hoje não é o meu favorito, mas é uma das coisas que precisamos estudar, aprender e guardar nas nossas cabeças. Termos a ciência ou o conhecimento disto. Esses serão grandes instrumentos para nos ajudar a calcular nos próximos dias. Por isso que é muito importante termos em mente todo esse conhecimento. É Deus que requer que usemos este conhecimento para que possamos entender aquilo que é o ensino transmitido pela sua palavra. Se nós nos dedicarmos a entender o cálculo dos anos, vamos saber exatamente quando aquilo ou aquele evento aconteceu. E isto vai facilitar o nosso entendimento, vai fazer com que compreendamos com exatidão aquilo que a Bíblia tem a nos dizer acerca daquele evento, mas aquele evento é apenas colocarmos a nossa disposição para este tipo de ensino. E vamos orar. Amado Papai, muito obrigado por permitir com que tenhamos tempo de obedecer a sua palavra e aprender, considerar os dias passados, considerar o tempo passado, o tempo das gerações passadas. E queremos pedir, Papá, que permita-nos com que possamos viver no seu tempo, na sua agenda, no seu calendário, no seu cronômetro do tempo. Ajuda-nos a viver, a agir, a atuar de acordo com
o seu tempo. Oramos para que, ao ler a Bíblia, possamos entendê-la e que possamos receber a sua visão, a sua perspectiva ao ler a sua palavra. Para que, Pai, sejamos capacitados a ver as coisas como o Senhor quer que possamos vê-las, entender as coisas como o Senhor quer que possamos entender. Ajuda-nos, Papá, a não forçar a Bíblia para se enquadrar a minha situação, para não forçar a Bíblia a se enquadrar no meu ponto de vista, ou seja, nos meus argumentos. Ajuda-nos, Papai, a nos ajustar para enquadrar-nos a nossa perspectiva, aliás, a sua perspectiva. Queremos nos ajustar naquilo que é a sua visão, o modo de fazer as coisas, o modo de pensar e entender as coisas, de maneira que possamos ver a verdade e viver a verdade. Enquanto continuamos a emergir no livro de Ezequiel, queremos te pedir, como tomou o Ezequiel e lhe mostrou visões do céu, leva-nos ao seu reino e ajuda-nos a ver as dimensões espirituais. Ajuda-nos a entender a tua vontade, os seus planos para as nossas vidas, para a sua igreja e esta geração. Ajuda-nos a ver o seu reino, a Nova Jerusalém, o templo de Ezequiel, para que possamos alcançar a verdadeira esperança e receber a sua graça. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Estamos gratos. Amém.